Vamos em frente então, falar sobre a eleição no PT, né? Que tá meio embaralhada. Tem um presidente interino, que é o senador Humberto Costa, assume o PT para convocar eleição. Com a saída da Gleisi Hoffmann, a Gleisi assume o Ministério das Relações Institucionais, abriu uma vaga na presidência do PT. Lembrando que a eleição lá no PT, salvo engano, acontece na segunda metade do ano, está marcada para o dia 6 de julho. Então, até lá, Humberto Costa assume interinamente o comando do partido. Carla, ainda há expectativa para quem vai assumir. O Edinho Silva é o favorito ainda, Carla? Sim, ainda é o ex-ministro, ex-prefeito de Araraquara, é apontado como o favorito do presidente Lula, que obviamente tem aí uma influência imensa no partido, então caminha para isso, né? Essa eleição de mandato tampão aí no PT hoje, ela tinha dois candidatos, né? Dois cotados, assim, o que eles estavam conversando ao longo do final de semana e da semana passada, depois que a Gleisi foi escolhida para o Ministério Palaciano. Além de Humberto Costa, que é senador, estava o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, que era cotado também para a vaga do Padilha, que acabou ficando com a Gleisi, na SRI, né? E aí, muita gente no partido, Diego, dizendo que havia uma chateação de Guimarães por não ter assumido esse cargo. Obviamente, ele não admite isso, inclusive hoje postou parabenizando Humberto Costa por essa presidência tampão e a ministra Gleisi pela escolha dela para a Secretaria de Relações Institucionais, diz que vai continuar trabalhando no Congresso para isso, mas ainda tem gente no PT que diz que ele ainda pode conseguir uma vaga de ministro, porque tem outro petista que está na corda bamba, que seria Márcio Macedo, do Palácio do Planalto, que agora também quem está aparecendo cotado para a vaga é o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, que tem aí o nome circulando para isso. Então o Guimarães ficou, digamos assim, sem essa vaga no Palácio, sem essa vaga no PT, mas o partido está tentando fazer os seus rearranjos, né? A gente tem falado aqui nos últimos tempos que o presidente Lula tem começado as suas mudanças ministeriais pelo partido, né, cuidando da legenda dentro de casa. E o que se fala muito é que o principal projeto do presidente Lula a médio e longo prazo é também organizar o PT. É salvar o PT, e aí nisso seria, né, se for confirmado em 6 de julho a presidência do Edinho, ele tem dito nos bastidores que a grande missão dele vai ser reconstruir o partido, né, tentar tirar o partido se apequenou nas últimas eleições, tem muita gente que faz uma comparação com o PSDB, né, que antes eram os dois grandes partidos que antagonizavam, e o PSDB foi desidratando, foi perdendo a sua importância nacional. Então há esse receio em relação ao PT, e esse é o desafio do próximo presidente do PT. Daqui até julho, o Humberto Costa vai cuidar desse processo eleitoral interno, e aí também vamos ver, há a possibilidade de que ele eventualmente também seja o candidato e continue na presidência, mas hoje o jogo está ainda mais para o Edinho, pelo menos é o que dizem as fontes ali mais próximas do presidente Lula. Enfim, é um momento importante para o partido, que é o partido do presidente da República, que tem muitos ministérios ainda no governo, evidentemente, e que vai ter uma batalha muito dura no Congresso Nacional nesse ano de 2025, que é um ano que a gente fala de quase de transição, como se fosse assim, né? Mas é um ano de passagem para o que precisar aprovar de medida econômica, e vai ter que ser esse ano, porque ano que vem é ano de eleição, não passa nada. E aí, só para complementar, a gente ainda espera também, da mesma forma que o silêncio do ministro Fernando Haddad, porque estava em São Paulo nessas reuniões de alimentos, o ministro Fernando Haddad ainda não falou também sobre a chegada da Gleisi no Palácio do Planalto, ela que sempre foi uma crítica à agenda de austeridade fiscal, né, de ajuste fiscal, mas no PT, eu conversei com bastante gente no Carnaval, inclusive, que eu estava de plantão, e Aham. muita gente dizendo, tentando amenizar esse desgaste da Gleisi com o Haddad, dizendo que agora, ela deixando a presidência do PT, ela tira o manto, né, de ser mais combativa em relação a essas pautas de combate ao ajuste fiscal e etc., e passa a vestir um manto de governo com a missão de obedecer o presidente Lula. Uma fonte muito próxima ali do presidente disse: ela vai ficar enquadrada e isso vai acabar sendo bom para o Haddad. Enfim, é uma relação que a gente vai começar a ver na próxima segunda-feira, é a posse da ministra Gleisi Hoffmann ali no Palácio do Planalto, Diego. Beleza. Sakamoto.
Desculpe, tava no mudo. Olha, nada mais a acrescentar, volto com a relatora. Ô, Diego, só para. Até porque eu falei bastante no último tema, eu não quero, não quero monopolizar o jornal hoje, mas eu falei demais do outro tema. Agora, eu acho que só para colocar o seguinte: é, a questão é que o governo tem 19 meses até a eleição do ano que vem. Né? Dizer que todas as medidas que o Lula está tomando agora dizem respeito apenas à qualidade de vida da população é ofender a inteligência. Está todo mundo olhando na eleição. Né? Pelo lado do ministro Haddad, a melhor coisa seria garantir uma economia, que a economia, que o ajuste fiscal ocorra, que a economia fique bem, etc e tal, reduzindo o dólar, isso facilita, cai preço, um monte de coisa. Por outro lado, existe uma série de ações que precisam ser tomadas por parte acho que tem uma linha cruzada aqui, gente. Enfim, uma série de ações que precisam ser tomadas para garantir o acesso da população a alimentos no curto prazo. O lado político quer pensar nisso, né? E fala assim: olha, não dá para eu fazer um ajuste fiscal, cortar ainda mais apoio, gastos sociais, no momento em que os alimentos estão lá em cima. Isso vai gerar um problemão. Então, o pessoal está procurando formas de inclusive de gastar ou de mexer no mercado, de interferir no mercado. E isso gera pânico na área econômica. Vai ter essa disputa, né? E como a gente está falando, essa disputa com a chegada da Glaze pode ser, como eu ouvi do pessoal lá no Planalto, que a Glaze seja uma terceira margem do Rio, né? Você tem o Haddad, o Rui Costa, entre a Glaze, não necessariamente a Glaze vai estar alinhada ao Rui Costa, pode ser uma disputa em três, e ela seja um fiel da balança em um caso e em outro, Diego.